Estou aqui com Elmer Ferraz, gestor do portfólio de ações Brasil da Verde. Elmer, há uns 2 meses, da última vez que a gente se falou, você disse que a Bolsa brasileira, estava saindo de um momento de histeria, em que os preços estavam super distorcidos e entrando numa certa normalidade, com a queda dos juros ali sendo mais refletida no preço das ações. Na verdade, a perspectiva de queda, porque a queda não tinha começado ainda. Só que de lá para cá o Ibovespa ficou praticamente estável. Então eu queria saber como é que você está vendo o mercado agora. Os investidores estão se adaptando a essa normalidade? Legal. Histeria, uma palavra engraçada, mas foi essa mesma que eu usei. Se a gente voltar alguns meses, o que a gente tinha, na verdade, era uma completa mistura de sinais e ruídos de Brasil pós um período de eleição, com uma análise um pouco pessimista demais sobre os rumos da economia norte-americana. E o resultado disso é que a Bolsa brasileira estava descontando, estava precificando um cenário excessivamente pessimista, por isso que a gente chamou de histeria, Olhando para frente, o que a gente enxerga, Esse último mês foi particularmente mais difícil para os ativos de risco, mas com uma razão muito mais global do que local, A gente teve a combinação dos juros americano indo para cima, teve um bear steepening da curva, aliado a um aumento do receio com a economia chinesa. Então, tudo isso pós um rally foi o motivo por uma diminuição de risco, e não foi especificamente Brasil, foi todos emergentes. Quando a gente olha preço hoje, e eu não estou fugindo da conclusão, a gente, e excluindo Petro e Vale da conta, porque são companhias grandes, específicas, com racionais bem específicos, negociam um equity risk premium de aproximadamente 4%. O que eu quero dizer? Isso é um prêmio aproximadamente por um título de longo prazo do Brasil. Isso é mais ou menos um desvio padrão versus a média histórica. Se a gente olhar para 2024, e estamos quase lá, esse prêmio de risco sobe para 6%, que é praticamente 2 desvios. Então, de uma maneira bem resumida aqui, a gente acha que do ponto de vista de valor existe, tem dinheiro na mesa, tem upside na mesa. Isso faz com que a gente continue otimista, olhando à frente, principalmente as ações domésticas. Dito isso, eu acho que a gente está num mundo diferente. Um mundo de juros globais maiores do que o que nós vimos nos últimos 15 anos. Os bancos centrais, mundo afora, cortaram mais de 1000 vezes juros até chegar no pós-Covid, e depois de todos aqueles estímulos, a inflação para onde foi, acho que vai demorar para a gente ver os juros naquele patamar. E isso muda um pouco o racional, então até algum cuidado a olhar padrão histórico e tudo mais. Mas ajustado a tudo isso, ainda a gente continua otimista com várias ações domésticas. Não todas, mas várias. Agora, o fluxo de investimentos que muitos analistas e gestores até esperavam que pudesse acontecer esse ano, especialmente quando começasse mesmo o movimento de queda de juros, ele acabou não acontecendo, Isso se deve a esse cenário externo fora do padrão que você falou? Até, sei lá, uma certa concorrência, com a renda fixa lá fora, por exemplo? Eu tento olhar de 2 maneiras, o juro americano. Assim. Falando especificamente sobre fluxo, ele até está positivo no ano, mas você está correto. Agosto foi um mês de outflow, pelo que a gente olha nos dados disponíveis. E eu acho que teve muito mais a ver com o global, de novo, porque isso não foi o único do Brasil. A gente viu algo similar em outros países da América Latina e outros emergentes, nessa aversão a risco ocasionada por China / juros americanos. O juro mais alto, o resultado final para mim, aquilo que importa mais para mim o mundo saiu de novo de, quando a gente tem juro zero negativo, a gente brincava lá, qualquer pedra voa, ou voava. Quando você começa a ter um custo de capital superior e relevante, exige um maior cuidado com análise de preço e de qualidade, porque o cenário fica mais difícil, então os vencedores tendem a performar melhor e o preço muda. As empresas não vão conseguir levantar capital para queimar caixa, simplesmente. Então, eu prefiro analisar muito mais sobre esse framework. A demanda aumentou, a régua subiu para todo mundo.